A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele venha nos abençoar neste dia de hoje. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigado, meu Pai, pelas Tuas misericórdias, que é a causa de nós não termos sido consumidos. E neste momento, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas fraquezas, nossas falhas. Perdoa, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, tudo que temos falado, feito ou pensado que não tem te agradado. Ó, meu Deus, joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Nos ajuda, meu Pai. Nos fortalece na Tua graça, no Teu amor. Nos fortalece, meu Pai, com Teu Espírito Santo, para nós sermos exemplo dos fiéis na terra. Pai amado, Deus eterno e justo, ó Senhor, abençoa neste dia, Senhor, as minhas 3 filhas. Completa, meu Pai, a bênção nas nossas vidas. Derrama a graça sobre nós. Nos dá o livramento, meu Pai, de todo mal. Joga por terra toda investida do inimigo contra a minha vida, contra a vida das minhas 3 filhas. Joga por terra, meu Pai, todo levante, todo empecilho, todo embaraço. Joga por terra, meu Pai, toda pedra de tropeço que tem impedido que eu e minhas filhas sejam felizes nessa terra. Tira do nosso caminho tudo que atrapalha a nossa caminhada. Pai amado, Deus eterno e justo, Tu é o único Deus verdadeiro, o Deus que nós louvamos, adoramos e glorificamos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E no nome de Jesus eu te peço nesta hora, abençoa os Teus filhos e Tuas filhas, que tem nos ajudado nesta obra, todos que têm nos acompanhado, todos que estão nos acompanhando neste momento. Visita, meu Pai, cada vida, visita, meu Pai, cada coração, ó meu Deus, cada pedido de oração feito, ó meu Pai amado, aquele homem que caiu, ó Pai Santo, que foi encontrado colocando sangue pela boca, pelo nariz. Ó meu Deus, Tu é o Deus Todo-Poderoso. Visita aquela vida, ó Pai Santo e Poderoso. Dá vitória àquela família. Deus, visita cada família da terra. Visita cada um, servo Teu. Visita cada uma, serva Tua. Visita toda a Tua igreja. Visita todo o Teu povo. Visita, meu Pai, todos que estão neste momento te pedindo socorro. Ó Deus querido, Deus amado, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Ó meu Deus, nós muitas vezes não temos ninguém aqui na terra para nos ajudar, mas o Senhor, meu Pai, está nos vendo. E no nome de Jesus eu te peço, meu Pai, envia o socorro para esta pessoa. Entra com providência, meu Deus, dá vitória, liberta de toda perturbação, liberta, Senhor, de toda enfermidade, de toda dor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho, derrama a bênção sobre os Teus filhos, derrama a bênção sobre as Tuas filhas, derrama, meu Pai, a bênção sobre este lar. Ó Pai amado, Deus eterno e justo, como ministro da Tua palavra, eu profetizo a vitória desta pessoa. Eu profetizo o milagre da libertação, o milagre da cura, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E o Senhor dos exércitos está conosco para nos dar a vitória. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, entra com providência, Senhor, abrindo porta para os Teus filhos. Oh, meu Deus, para que os Teus filhos e Tuas filhas venham ter o sustento, meu Pai, da sua casa. Deus amado e santo, resolve as causas na justiça. Entra com providência. Tu é o único Deus verdadeiro. Tu é o Deus que responde a oração do Teu povo. E no nome de Jesus Cristo, ó Pai, visita a causa dos Teus filhos e das Tuas filhas, e entra com providência, meu Pai, tocando no coração do homem e ordenando para eles fazer a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. Ó meu Deus, manda a Tua palavra neste dia.
pelo teu Espírito Santo e abençoa cada vida que vai estar ouvindo a tua palavra. Meu Deus, abre o nosso entendimento para nós fazermos a tua vontade. Coloca a palavra certa que o Senhor quer que nós falemos, para que todos possam ouvir a tua palavra e receber a resposta do céu. Pai amado, Deus eterno e justo, nos ajuda em tudo, toma a direção de tudo e ser conosco. No nome de Jesus te pedimos e no nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a todos para lermos a palavra de Deus em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Vamos ler a palavra de Deus para nós aprendermos mais um pouco do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, leia conosco. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 até o 21. E capítulo 6, apenas o versículo 1. Vamos ler a Bíblia, que diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 17. De 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 até o 21, e capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, versículo 17 a seguir. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogassem. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Primeiro, versículo do capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos hoje diante da palavra de Deus que nos fala o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Louvado seja Deus. É um ofício que nós temos que fazer a nossa parte, que é reconciliar as pessoas com Deus, através de Jesus Cristo. Ele nos deu esse ministério para nós reconciliar o mundo com Ele. Louvado seja Deus para sempre. O ministério da reconciliação. Bendito seja Deus. Interessante, meus amados irmãos, que muitos não dão valor à palavra de Deus. Muitos não dão valor à posição a qual Deus os tem colocado. E observe, éramos ovelhas perdidas da casa de Israel, andávamos no mundo de pecado, sem Deus, sem paz, sem salvação,
e caminhando para o inferno. Jesus entrou nas nossas vidas, transformou as nossas vidas, nos libertou de tudo, perdoou tudo que nós fizemos, ainda continua perdoando tudo que nós fazemos hoje. E o que acontece é que muitos não dão valor ao sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Observe, pare, pense, quem era você? Quem era eu? Para hoje estar tendo a oportunidade de estar falando de Cristo, para que as pessoas que nos ouvem possam se reconciliar com Ele. Meus amados irmãos, nós não tínhamos valor nenhum. Nós éramos perdidos. Nós não tínhamos valor. Muitas vezes diante da família. Muitos de nós não tínhamos valor diante da sociedade. O Senhor Jesus Cristo entrou em nós, transformou a nossa vida, nos deu garantia de vida eterna, colocou a alegria do Espírito Santo no nosso coração. Jesus Cristo entrou em nossas vidas, fez o maior milagre, que é o milagre da transformação, e ainda nos deu poder, ainda nos deu autoridade, para no nome dele, nós realizarmos a sua obra, e até os demônios têm que nos obedecer, as enfermidades têm que nos obedecer, porque ele nos deu autoridade no nome dele, para nós realizarmos a obra e o nome dele ser glorificado. Ele nos deu poder e autoridade para pregar a palavra e os ouvintes se reconciliar com ele. E muitos não dão valor, muitos não fazem caso dele, muitos não querem obedecer a ele. Estou falando aqui dos que se dizem que é cristão, mas vive mergulhado no pecado, não quer buscar as coisas de Deus, não quer conservar a sua comunhão com Deus, fugindo do pecado, buscando ao Senhor de dia e de noite, meditando na sua palavra, orando, cultuando e até mesmo jejuando para amortecer os desejos carnais. Meus amados irmãos e amigos ouvintes, eu digo com todas as letras, a melhor coisa que nós encontramos aqui na terra é o Evangelho de Cristo, porque através do Evangelho de Cristo nós temos um encontro com Cristo e a nossa vida é transformada, e nós, por mais pecadores e pecadoras que fomos, Jesus perdoa os nossos pecados e nós nos tornamos uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. E nesse dia de hoje, é com muito prazer, é com muita satisfação, é com muita alegria que eu quero vos dizer que não importa o tamanho do teu pecado, não importa a situação que você se encontra, Jesus te ama de verdade, e ele morreu a minha e a tua morte na cruz do Calvário para nos dar a sua vida. O homem, a mulher, no pecado, está mortos, mas Jesus ressuscitou, e todos que crê nele recebe a ressurreição para a vida eterna, porque o homem no pecado é preso pelo pecado, obedece ao pecado, mas quando ele ou ela dá um passo para Cristo, através do Evangelho, através da palavra, ele e ela acorda, desperta, ele ou ela recebe a vida. Bendito seja Deus para sempre. Hoje, nós podemos dizer que devemos valorizar
o sacrifício de Cristo. Não merecíamos perdão, não merecíamos salvação, não merecíamos o livramento que nós recebemos, mas Ele nos amou primeiro e Ele nos reconciliou com Deus para nós termos direito à vida eterna. E muitas pessoas não querem valorizar o sacrifício de Cristo. Estão brincando com a obra de Deus, estão brincando com o nome de Deus, estão brincando com a igreja de Deus, mas precisam se despertar, precisam se desprender das coisas terrenas. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitos não querem deixar o pecado, porque o pecado é gostoso, o pecado é bom, o pecado no momento alegra, mas o fim é a morte, e morte eterna. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, procuremos a cada dia buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Um dia vai bater na porta e vai ser tarde demais. Por isso, desperta, ó irmão e irmã, para se encontrares com o Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aqui onde nós lemos a palavra de Deus, estamos neste dia falando do ministério da reconciliação. Louvado seja Deus para sempre. E aqui na Bíblia, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim o 17: assim que se alguém está em Cristo, menina, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui, ó. Tudo se fez novo. A Bíblia é a verdade. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Para quem está procurando viver na presença de Deus. Porque, na verdade, dizer que vive na presença de Deus, todo mundo diz. Quem vive realmente e quem não vive. Mas precisamos, meus amados irmãos, assumir compromisso com a salvação, assumir compromisso para termos a vida eterna. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O pecado já passou. A prostituição, o adultério, o roubo, a mentira, o engano, as drogas já passou. Agora é uma nova criatura. Tem que buscar é a presença de Deus. Tem que se envolver é na obra de Deus e não se envolver com o pecado e ainda dizer que está servindo a Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia. Romanos 8, versículo 9. Aos Romanos é antes de Coríntios. Aos Romanos, capítulo 8. E o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Olha a referência do versículo 17 que diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A referência aos Romanos 8 e o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Antes vivia na carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade do diabo. Mas agora que teve um encontro com Cristo, se tornou uma nova criatura. As coisas velhas que praticavam ficou para trás. E diz aqui, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em vós, você não deve viver fazendo a vontade da carne, alimentando a carne. Mas diz a Bíblia, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não adianta pregar bonito, cantar bonito, orar e o milagre acontecer se não tiver vivendo na presença de Deus, em obediência à palavra de Deus. Quem ouve, recebe a bênção, recebe a vitória, mas quem está orando, pregando, ensinando, cantando, se não se consertar naquele grande dia, não vai entrar no reino dos céus. É a Bíblia que diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus que disse. E aqui, quando a Bíblia diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Leia também conosco Gálatas. Depois de Coríntios, vem Gálatas, capítulo 6. E o versículo 15. Gálatas, depois de Coríntios, capítulo 6. E o versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, nós só temos virtudes, nós só temos valor se nós nos tornarmos uma nova criatura. Meus amados irmãos e amigos, para o homem e a mulher se tornar uma nova criatura, ele e ela têm que aceitar Cristo como Senhor e Salvador e deixar o pecado, que sozinho ninguém consegue. Mas quando entrega a vida para Jesus e começa a congregar, ir para a igreja, começa a ouvir a palavra de Deus e a aprender a palavra de Deus, vai a cada dia se purificando, se santificando e também se alegrando na presença de Deus. Porque o pecado escraviza o homem e a mulher. O pecado governa o homem e a mulher que não quer dar ouvido à palavra de Deus, para levar o homem e a mulher para o abismo, e o abismo eterno mesmo. Por isso que Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Jesus veio para nos resgatar do pecado, para nós tornarmos uma nova criatura. Mas é preciso que o homem e a mulher dê crédito à palavra de Deus, porque depende de cada um de nós querer ser liberto, querer ser liberta, porque Jesus está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele entra. Se você não abrir, ele não vai invadir a porta do seu coração. Por isso que eu quero vos dizer
que o interesse de Deus, através de mim, é ajudar você, que está vacilando também, a começar a entrar pela porta estreita, através da palavra de Deus. Eu não vim aqui para falar de mim, ou de homens, ou de livros. Eu vim falar da palavra de Deus. E o que Deus colocar no meu coração, na minha boca, eu falo, porque eu não tenho medo de homem nenhum dessa terra querer me matar, querer me maltratar, querer me pisar, porque eu tenho fé no Deus vivo que me levantou como profeta para profetizar a sua vitória, para profetizar a sua bênção, para profetizar o milagre na tua vida. E o maior milagre não é cura, o maior milagre não é receber bens materiais, o maior milagre é o homem e a mulher dar crédito à palavra de Deus e ser transformado e transformada em uma nova criatura. E o interesse de Deus é que a sua palavra seja pregada. E ainda que muitos dêem ouvido a esta palavra e receba a nova vida em Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entendeu, mas eu quero vos dizer que Jesus está falando do nascer de novo, é se tornar uma nova criatura, é recomeçar. Louvado seja Deus, é receber a vida de Cristo na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E aqui a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Versículo 18 da leitura oficial. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha como a Bíblia explica. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque, meu irmão, minha irmã, através da pregação do evangelho, as pessoas ouvem e se reconciliam com Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou, Ele nos deu poder para pregar a sua palavra, para expulsar os espíritos malignos, para expulsar as enfermidades no nome dele. Ele nos deu poder para nós reconciliarmos as pessoas que estão afastadas, que são inimigos, com ele. Através de nós, pessoas se chegam a ele, porque nós recebemos o ministério da reconciliação. O pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus, mas Jesus veio para nos aproximar de Deus através da sua morte na cruz do Calvário. E, meus amados irmãos e amigos, Ele nos deu o ministério da reconciliação. A Bíblia é a verdade. E a Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas, para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que alguém tem que pregar, alguém tem que falar a palavra de Deus, para que as pessoas ouçam e dê crédito e tenham as suas vidas mudadas, transformadas pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu
o ministério da reconciliação. Além de Deus ter nos reconciliado com Ele por Jesus Cristo, Ele também nos deu o ministério da reconciliação. Porque quando nós pregamos a palavra e alguém crê, se reconcilia com Deus através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Meus irmãos, o amor de Deus para conosco é muito grande. O amor de Deus para com todos que está a me ouvir é muito grande. Se eu fosse olhar a minha situação hoje, não estaria aqui. Mas eu estou olhando para Jesus. O que permanece é o que está no céu. O tesouro da terra é passageiro, mas o tesouro do céu é eterno. Devemos ajuntar tesouro no céu, através do nosso comportamento, através das nossas ações. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas nós somos pecadores arrependidos. E quem ainda não é pecador arrependido, precisa hoje se arrepender e crer nesta palavra, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que hoje, se você ouvir ou está ouvindo a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Procure colocar em prática a palavra de Deus na tua vida. Todos nós somos falhos, mas temos que lutar para não falhar. O pecado na nossa vida é um acidente. Não é para nós vivermos no pecado. É para nós procurarmos ser luz, ser sal, ser dignos de imitação. E muitas pessoas não querem parar para ensinar na igreja a palavra de Deus. Só querem movimento. Mas o mais importante não é rodar, pular, saltar, gritar, se espenear, se espojar pelo chão. O mais importante não é cura. O mais importante é a salvação da alma. E o homem e a mulher precisam meditar na palavra de Deus para aprender de Deus e não ser enganado pelo diabo, pelo pecado e pelo mundo. Por isso que para nós aprendermos a palavra de Deus, temos que meditar na palavra de Deus. E aqui na Bíblia diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos ler a referência do versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 5. Abra sua Bíblia. Romanos, antes de Coríntios tem aos Romanos, capítulo 5 e o versículo 10. Aos Romanos 5, 10. É a referência do versículo 18 de 2 Coríntios 5, que diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meus irmãos, o versículo diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A referência de Romanos capítulo 5 e o versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Louvado seja Deus para sempre. Abra sua Bíblia em Colossenses. Depois de Filipenses, tem Colossenses, capítulo 1 e o versículo 20.
ainda é a referência do versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 5, Colossenses 1, 20, que diz assim a palavra de Deus: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo. Ó, irmãos, a Bíblia diz aqui em Coríntios que Jesus nos libertou, quando diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Colossenses 1, 20, explica o que está dizendo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, se, pois, estáis mortos com Cristo, está falando aqui que quando nós entregamos a vida a Ele, nós morremos para o mundo. Nós não vamos mais fazer a vontade do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Nós, antes de conhecer Cristo, fazia tudo que o diabo gosta. Fazíamos a vontade do diabo, a vontade da carne, a vontade do mundo. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, nós se tornamos novas criaturas em Deus. Passamos da morte para a vida. Não vamos mais viver envolvidos com o mundo. Quando fala no mundo, meu irmão, minha irmã, é o mundo de pecado, é a prostituição, é o adultério, é o roubo, é o crime, é a droga, é a mentira, é o engano, é o fingimento, é as palavras torpes e tantas outras coisas. Precisamos entendermos que hoje nós não somos mais o que éramos antes. Antes nós estávamos mortos no pecado, presos na corrente do diabo. Mas conhecemos Cristo, a verdade que liberta. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E as pessoas que um dia conheceu a verdade, foi liberta, muitos voltaram atrás. Estão ainda na casa de Deus, mas envolvido com o pecado, envolvido com o mundo. E aqui diz em Colossenses 1, 20: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrega ainda ordenanças, como se estivesse no mundo. Se já estamos mortos, meus irmãos, se já estamos libertos, por que vamos nos envolver de novo nas coisas do mundo para perdermos o melhor, que é a nossa salvação? Vamos procurarmos a cada dia buscar a Deus, buscar na sua palavra o conhecimento de Deus, para não sermos enganados com falsos profetas que não querem ensinar a igreja a palavra de Deus. Precisamos individualmente procurarmos aprender através da leitura e da meditação da palavra de Deus, porque os homens de hoje, a maioria, não está preocupado em pregar a verdade, em ensinar a verdade. E o povo está vivendo do jeito que o diabo gosta, e dizendo que é homem de Deus e que é mulher de Deus, e que é salvo, que é cristão e cristã. Mas precisamos entender que nós estávamos mortos e Cristo nos deu a vida eterna. E precisamos valorizar
o sacrifício dele por nós na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia em primeira epístola de João, é no final da Bíblia, capítulo 2 e o versículo 2. Primeira epístola de João 2. É a referência ainda do versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 5. Abra sua Bíblia e leia a Bíblia. 1 João, capítulo 2 e o versículo 2, que diz assim, Coríntios: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A referência, primeira epístola de João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Jesus é a propiciação. Foi ele que pagou o preço. Foi ele que foi entregue por mim e por você, por toda a humanidade, para pagar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que diz aqui, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Jesus é a propiciação pelos pecados de toda a humanidade. Ainda vamos continuar. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Meus irmãos e amigos, todo homem, toda mulher que dá um passo para Cristo, aceitando Ele como Senhor e Salvador, passa a ser um discípulo, um missionário, uma missionária, para que ele e ela também transmita essa palavra boa, gostosa, maravilhosa, para aqueles que estão afastados de Deus. Por isso que diz aqui, no versículo 19 de 2 Coríntios, capítulo 5. E tudo isso, e isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Abra sua Bíblia aos Romanos, capítulo 3, versículo 24 e versículo 25. Aos Romanos é a referência do versículo 19 de 2 Coríntios 5. 24 e 25 de aos Romanos diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe, meu irmão, minha irmã, o versículo de Coríntios, 2 Coríntios 5, 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aos Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, sendo justificados gratuitamente. Quem pagou o preço foi Jesus Cristo, por amor a mim, por amor a toda a humanidade. E diz aqui, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Jesus Cristo é o único que pode reconciliar o homem com Deus. Jesus Cristo é
o único que pode tirar o pecado da humanidade. Ele tomou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Era nós que éramos para morrer, mas Ele quis, por amor a nós, a humanidade, morrer a nossa morte. E aqui diz o versículo 25 de Romanos 3, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Meus irmãos e amigos ouvintes, nós falamos sempre que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Está escrito na Bíblia. O homem no pecado, a mulher no pecado, está desobedecendo a Deus, está desobedecendo a palavra de Deus, mas Deus não leva em conta. E diz aqui, no versículo 25 de Romanos 3, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. O homem no pecado está cada vez mais mergulhado no pecado, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso que a Bíblia manda anunciar o Evangelho, para que muitos possam ouvir e crer e receber a bênção, e receber a libertação, receber a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que toda a humanidade se reconcilie com Ele. Deus ama a todos, mas é necessário o homem e a mulher reconhecer que é pecador e entregar a vida para Jesus Cristo e receber a vida eterna. Então aqui nós lemos, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20 de 2 Coríntios, capítulo 5. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Estamos aqui na terra, passando dias e anos, mas a nossa morada eterna não é aqui. Nós somos estrangeiros e forasteiros aqui neste mundo. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Para nós estarmos em Cristo, temos que renunciar o mundo com seus prazeres. E todos nós que aceitamos a Cristo, todos nós que recebemos a libertação do pecado, nos tornamos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. Nós, como embaixadores, temos que representar o nosso país, que é o céu, aonde nós esperamos entrar. Por isso que temos que mostrar dentro da Bíblia que lá não entra bagagem, que lá não entra pecado. Precisamos, como representantes de Cristo na terra, como embaixadores de Cristo, pregar o Evangelho, anunciar o dia do Senhor, anunciar ao povo que precisam se arrepender e crer no Evangelho de Cristo. Porque Cristo nos deu poder, Cristo nos deu autoridade para pregarmos a sua palavra e o seu nome ser glorificado. Louvado seja Ele para sempre.
Bendito seja o nome do Senhor. E hoje não é diferente. Um Jó Batista, vamos dizer assim, se levantou na terra para subir no monte e tocar a buzina, para que todos se despertem, para buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Precisamos nos preocuparmos com o reino do céu. Precisamos nos ocuparmos com as coisas de Deus. Precisamos levar a sério o Evangelho de Cristo. Deus não é Deus de brincadeira. Ou é ou não é. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como dizer que é de Cristo e está envolvido no pecado, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade do diabo. Precisam tomar a decisão a quem quer servir. Precisam assumir aonde quer morar. No céu com Deus e Cristo ou no inferno com o diabo e seus anjos. Porque, meu irmão, minha irmã, estão brincando demais com a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo distorcida, mudada. Estão tirando as coisas que a Bíblia condena e estão acrescentando também. Mas a Bíblia é a verdade. Jesus veio, morreu a nossa morte, ressuscitou, deu ordem aos seus discípulos, à sua igreja e subiu. Mas Ele está conosco. Ele está conosco para nos usar como instrumento nas suas mãos. E Ele ama a todos nós. Mas precisamos guardar a sua palavra no nosso coração para nós não pecarmos contra Ele. E aqui diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Louvado seja Deus. Como se Deus por nós rogassem. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Meu amigo, minha amiga, procura se reconciliar com Deus. Procura a porta estreita para que você tenha direito à vida eterna. Esses prazeres do mundo é passageiro. Muitos deixaram Cristo para fazer a vontade da carne, do diabo e do mundo. Mas eu quero vos dizer que a salvação é individual. Cada um tem que buscar a sua salvação, abandonando o pecado e se apegando a Deus, buscando a Cristo, que é aquele que morreu por nós para nos salvar. E aqui diz a Bíblia, no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado. Aí diz aqui, o fez pecado por nós. Ele, sendo inocente, sendo santo, sendo justo, sendo bom, se fez pecador em nosso lugar. Morreu entre dois pecadores, para que, através da sua morte, nós recebêssemos a vida eterna. E diz aqui, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Abra sua Bíblia. Em Isaías 53, versículo Isaías 53, versículo 6, versículo 9
e o versículo 12. É a referência do versículo de 2 Coríntios 5, 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53, o 6, o 9 e o 12. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Observe, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Versículo 9 de Isaías 53. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus nunca fez injustiça, nem nunca houve engano na sua boca, mas ele se tornou um pecador no lugar de toda a humanidade. Jesus quis morrer para nos dar vida e vida eterna, e precisamos valorizar o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Versículo 12 de Isaías 53, ainda é a referência do versículo 21 de 2 Coríntios 5, que diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53, 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartira ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, valorize o sacrifício de Cristo por todos nós na cruz do Calvário. Diz a Bíblia aqui: porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Ele derramou a sua alma na morte, na cruz do Calvário, e foi contado como os transgressores, com os transgressores. Foi crucificado como se fosse um dos mais cruéis pecadores, porque ele estava tomando sobre si os nossos pecados. E diz aqui: foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Ele ainda continua intercedendo, como lá na cruz ele fez, mesmo sendo maltratado, humilhado, pisado e crucificado. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda vamos ler Gálatas, capítulo 3 e o versículo 13, a referência do versículo 21 de 2 Coríntios 5. Nós vamos ler a palavra de Deus. Gálatas, aqui diz assim, em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A referência:
Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Louvado seja Deus para sempre. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. Jesus se fez maldito por nós. Jesus se fez maldição porque ele estava tomando sobre si os nossos pecados. Jesus se fez maldição pelo seu grande amor para conosco. E precisamos valorizar o sacrifício dele por nós. Ele nos ama de verdade. Ele nos ama e quer o melhor para nós. Ele sabia que nós não poderíamos alcançar a salvação sem que ele morresse a nossa morte na cruz do Calvário. Mas muitos não querem valorizar. Leva na brincadeira. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, Jesus nos ama de verdade. E ele, sendo Deus, sendo santo, sendo bom, ele mesmo se entregou para morrer por nós. Portanto, está escrito aqui na Bíblia, em Coríntios, nós estamos lendo sempre para que possamos entender: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para nós sermos justificados diante de Deus. Foi necessário que ele pagasse o preço na cruz do Calvário, porque como aqui nós lemos em Gálatas 3:13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 e 24. 1 Pedro 2, 22 e 24, que diz assim, falando de Jesus ainda, viu, irmão? A referência do versículo 21 de Gálatas, ou melhor, de 2 Coríntios 5, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2, 22 e 24. O 22 diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Observe: o qual não conheceu pecado, nem na sua boca se achou engano. Vamos ler o 23 também. O qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Mesmo ele sendo injuriado, mesmo ele sendo maltratado, ele não injuriava. E diz aqui, aquele que mesmo sendo ameaçado, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Por isso que eu disse que ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. O 24, 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça.
e pelas suas feridas fostes sarados, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Então, ele tomou sobre si os nossos pecados. Não é para nós vivermos mais na vida de pecado. Temos que procurarmos obedecermos a sua palavra, procurarmos ser sal, procurarmos ser luz, procurarmos ser obedientes à palavra de Deus. E diz ainda, para encerrar em Pedro, que diz: e pelas suas feridas fostes sarados. Para nós sermos sarados, foi necessário ele ser ferido, morto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nos alegra é que ele não ficou morto, mas ressuscitou. Louvado seja Deus para sempre. E o versículo 1 de 2 Coríntios 6 diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Tá vendo, meu irmão, minha irmã? E nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Muitos receberam a graça de Deus. Meus irmãos, é uma vergonha. O homem, a mulher, estavam mergulhados no pecado, sem Deus, sem Pai, sem salvação, caminhando para o inferno. Jesus entra na vida, transforma. Ele e ela começa a fazer a obra de Deus. Quando passa alguns anos, esquece. Não recebais a graça de Deus em vão. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas muitos ficam envolvidos na obra, na frente, fazendo a obra, mas também mergulhado no pecado. Não quer deixar o pecado, porque é gostoso pecar. Alegra a alma, a carne. Agrada a carne. Meu irmão, minha irmã, nós temos que alimentar ou a carne para ir para o inferno, ou o espírito para ir para o céu. A carne alimenta com o pecado, fazendo tudo que Deus não se agrada. O espírito se alimenta com a oração, jejum, a palavra de Deus, cultuando a Deus, fazendo a obra de Deus. Precisamos alimentar o espírito e não a carne. Porque se andarmos segundo a carne, morreremos. É a Bíblia que diz. Mas se vivermos segundo o espírito, viveremos. E muitos estão brincando, receberam a graça de Deus, mas não valoriza. E aqui diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. O versículo 1, vamos ler Romanos, para encerrarmos daqui a pouco. Aos Romanos 14, 13. A referência do versículo 1 de 2 Coríntios, capítulo 6. Romanos 14, 13. Diz assim: assim que não nos julgamos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Observe: assim que não nos julgamos mais uns aos outros, antes seja o nosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Quantos escândalos têm acontecido no meio do povo evangélico? Quantos? E o pior é que essas pessoas não se arrependem. Continua dizendo que é homem de Deus, que é mulher de Deus.
Mas eu digo aos amigos ouvintes, não olhe para ele nem para ela. Quem morreu na cruz para te salvar foi Jesus Cristo. Se você olhar para ele e ela, eles vão para o inferno e você, meu amigo e minha amiga, vai junto com eles. Porque está rejeitando o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje não precisa mais ter receio de dizer que tem muitos falsos profetas no meio do povo de Deus. Muitos mentirosos e mentirosas, enganando a igreja com palavras vãs, enganando o coração dos simples, porque não querem ler a palavra de Deus, meditando, não querem orar e nem querem buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Aí come tudo. Mas eu quero dizer aos amigos ouvintes que Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele morreu a nossa morte. E Ele te ama e quer o melhor para você. E infelizmente tem muita pedra de tropeço para impedir que um parente, um amigo, um vizinho seja cristão, porque é uma vergonha o comportamento desse e dessa, dizendo que é de Deus, que é cristão, mas é uma vergonha. É crente. Crente até o diabo é. A Bíblia diz que os demônios crê que estremece. Cristão é quem obedece a palavra de Deus. Cristão é quem é luz. Cristão é quem é sal. Cristão é quem parece com Cristo através do seu comportamento, através das suas ações. E o povo está se enganando, recebendo a graça de Deus em vão, não fazendo caso da obra de Deus, não fazendo caso da entrada no céu, mergulhado no pecado e dizendo que é cristão e cristão. Muitos falsos profetas estão no meio do povo de Deus. Mas precisamos meditarmos na palavra de Deus para não sermos enganados. Vamos voltar para Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Abra sua Bíblia e leia conosco 1 Coríntios 9 e o versículo 12. É a referência de 2 Coríntios 6, primeiro, que diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. 1 Coríntios 9, 12. Se outro participa deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, tem muitas pessoas que estão pondo impedimento ao Evangelho de Cristo, porque estão envolvidos na obra, fazendo a obra, mas está com a vida toda desconcertada, fazendo a vontade do diabo, a vontade do mundo, fazendo a vontade da carne. E dizem que é homem de Deus, que é mulher de Deus. É os falsos profetas que eu falo sempre. Que Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por isso que nós temos que pregar a verdade hoje abertamente. Não adianta mais esconder. Está nas redes sociais para todo mundo ver os escândalos que está acontecendo com os falsos profetas, dizendo que é homem de Deus e mulher de Deus. Por isso que aqui está dizendo na Bíblia que nós não podemos colocar impedimento ao Evangelho. Não podemos. Em 1 Coríntios 9, 12 diz: se outros participam deste poder sobre vós, porque não mais justamente nós, mas nós não usamos deste direito. Antes,
suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho. Leia também capítulo 10 de 1 Coríntios e o versículo 32. 10, 32, que é a referência ainda de Coríntios, 2 Coríntios 5, 6, primeiro que diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. 1 Coríntios 10, 32, que diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Observe, o que a Bíblia diz: não devemos receber a graça de Deus em vão. Devemos valorizar, meu irmão, minha irmã, o sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios 10, versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. O pecado na nossa vida é um acidente, mas muitos e muitas estão brincando com o nome de Deus, escandalizando no meio da sua família, no meio da sua vigilância, no meio da igreja, e muitos têm desistido da fé. É uma vergonha. Muitos homens e mulheres dizendo que é cristão e não é cristão, é crente. Está caminhando para o inferno, brincando com o nome de Deus, dizendo que é homem de Deus, que é mulher de Deus, mas é uma vergonha. Mas a Bíblia ensina que nós não devemos receber a graça de Deus em vão. O pecado na vida do crente fiel, do cristão, é um acidente. Mas muitos estão levando na brincadeira. E por causa de muitas pessoas não querem aceitar o Evangelho de Cristo. Hoje não pode mais esconder o pecado debaixo do tapete. Por quê? Muitos não têm vergonha. Peca e não está nem aí para a palavra de Deus. Mas para encerrar, vamos ler de novo aqui o versículo de 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Cristo. Precisamos, meu irmão, minha irmã, vigiarmos, porque o diabo não brinca de ser diabo, mas muitos e muitas estão brincando, dizendo que é cristão e cristã, mas são falsos profetas, não querem se consertar. Muitos só estão pensando em ganhar proveito dos simples, que não quer ler a Bíblia, e tira tudo, deixa passando fome, até mesmo sem ter onde morar, porque não querem ouvir a voz de Deus, não querem buscar na fonte que é a palavra de Deus. Acreditam em tudo que os falsos profetas falam. Precisa, igreja, se despertar. Precisa, Brasil, se despertar. Desperta, Brasil, que os falsos profetas estão aí para tirar vocês do caminho da salvação e ainda tirar tudo que vocês têm e deixar vocês mendigando, passando fome com a família. Meus irmãos, minhas irmãs, o melhor milagre, o maior milagre, a maior bênção não é dinheiro nem posição social, não é apartamento nem fazendas. O maior e melhor milagre é a salvação de uma alma. Bendito seja o nome do Senhor. E nós recebemos dele a responsabilidade de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo salvo tem a obrigação de pregar a palavra de Deus. Às vezes não precisa nem pregar. Pelo comportamento, pelo testemunho, pelo porte, pode ganhar as almas para o reino dos céus. Mas é necessário renunciar o pecado que tão de perto nos rodeia. A Bíblia diz
que o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que não é para nós darmos lugar ao diabo. E muitas pessoas estão na obra, fazendo a obra de qualquer maneira, e não querem assumir compromisso mais com a salvação. Só pensam em ganho. Só pensam em ficar mais rico, explorando o povo de Deus. Mas eu desperto em nome de Jesus Cristo a todos os amados amigos e ouvintes e irmãos. Procurem ler a Bíblia. Procure meditar na Bíblia, para você não ser enganados com os falsos profetas. Eu preguei, está no YouTube, no dia 21 passado agora, a mensagem sobre os falsos profetas. Tem só um versículo, meu irmão, minha irmã, em Mateus capítulo 7 e o versículo 15. Pegue esse versículo 15 de Mateus, pega uma caneta, anote as referências do versículo 15 de Mateus 7 e você vai entender como muitos são enganados, porque são simples e acreditam em tudo que os falsos e as falsos profetas falam, porque não querem meditar na Bíblia. Tem tempo para ficar na internet batendo papo até a madrugada toda, mas não quer orar, não quer jejuar, não quer cultuar a Deus, nem quer meditar na palavra de Deus. Só quer bênção, só quer milagre, só quer prosperidade. Mas a maior prosperidade, meu irmão, minha irmã, é a espiritual. A maior bênção é a salvação da nossa alma. A maior alegria não é ter bens material, mas é ter a certeza da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele nos comprou com o seu sangue. Jesus nos deu valor. Jesus quer o melhor para nós. Provou o seu amor para conosco, morrendo na cruz do Calvário. E muitos não querem fazer a coisa certa, porque têm sido enganados pelos falsos profetas. Mas que Deus abençoe a todos e os amigos ouvintes. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quem morreu por você, meu amigo e minha amiga, foi Jesus Cristo. Quem deu valor a você, entregando a sua própria vida, foi Jesus Cristo. Por isso, entregue-se a Ele, que é a melhor coisa que você pode fazer. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a oração da fé. Vamos orar crendo na vitória. Você que está doente, enfermo, enferma, você que tem alguém enfermo, enferma, creia que você vai receber a vitória hoje, no nome de Jesus. Nós não estamos aqui brincando, nem se amostrando, nós estamos aqui como representante de Cristo. Nós estamos aqui como um canal de bênção, para Deus te abençoar. Pode ser quem for. Se crê, recebe a vitória e o nome do Senhor é glorificado. Feche seus olhos e ore conosco no nome do Senhor Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que queremos te agradecer pela Tua palavra. Queremos te agradecer, meu Deus, pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas, pelos amigos, pelas amigas que nos acompanharam, que estão nos acompanhando. Queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado. Ó Pai Santo e Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor tem nos levantado para ser um canal de bênção. O Senhor tem nos levantado, ó Pai, para ministrarmos a vitória do povo. E nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, está conosco neste momento. E pedimos a Ti, ó Pai, confirma a Tua palavra. Visita agora, Senhor, essa pessoa que está orando comigo. Ó meu Deus, ele e ela precisa da vitória. Ele e ela precisam da bênção. Ele e ela, meu Pai, precisa da solução. Meu Deus, o Senhor nos chamou
para nós fazermos a diferença na terra. E no nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos orando neste momento e te pedindo, ó Pai, que a tua palavra venha se cumprir em nossas vidas, porque Jesus disse na sua palavra que os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E nesta hora, Pai, eu não posso colocar minha mão, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Coloca a tua mão nesta hora, meu Pai, sobre esta pessoa que está enferma, sobre esta pessoa, meu Pai, que está sendo representada por alguém. Visita todos os enfermos nesta hora, meu Pai. Vai jogando por terra todo espírito de enfermidade, todo mal. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia desta pessoa que está sofrendo na enfermidade, que está sofrendo na dor. Oh, Jesus amado e santo, tu tomou sobre si as nossas enfermidades, tu tomou sobre si as nossas dores, tu tomou sobre si as nossas doenças. E eu te peço agora, Senhor, se faz presente na vida dessa pessoa, tira toda enfermidade e todo mal. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno a todo espírito de enfermidade que está nesta vida, que bata retirada. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno a toda enfermidade, toda dor, que saia desta vida, porque o nome de Jesus é poder. Nós não aceitamos derrota, servimos ao Deus que venceu por nós. E em nome de Jesus eu ordeno a todo espírito de enfermidade que está nesta vida, saia! Todo espírito de enfermidade, todo mal, em nome de Jesus, saia e não volte nunca mais. Eu ordeno enfermidade, você não pode resistir o poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu sou o representante de Cristo na terra, eu sou um porta-voz de Deus, e em nome de Jesus eu ordeno todo espírito de enfermidade, todo mal, saia desta vida. Toda enfermidade, todo mal, saia! Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, Deus eterno e justo, visita todos que estão oprimidos com espírito maligno, toda legião de demônio, todo espírito maligno que entrou nesse lar, todo espírito maligno que entrou no seio desta família, todo espírito maligno, toda legião de demônio que entrou nessa pessoa, por intermédio de uma obra de macumbaria, por intermédio de uma obra de feitiçaria, por intermédio de uma obra de magia negra, eu desfaço agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu ordeno, saia todo espírito maligno, toda legião de demônio, saia agora desta vida, saia agora desta família, saia deste lar, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Deus eterno e justo, abençoa toda a tua igreja, abençoa todo o teu povo, abençoa todos, ó Pai, que está me acompanhando, abençoa todos, ó Pai, que está orando comigo. Oh meu Deus amado e santo, libera a bênção para o teu povo, libera a vitória, meu Deus amado, resolve a causa difícil dos teus filhos, resolve a causa difícil das tuas filhas, entra com providência, meu Pai, dá a vitória, abrindo porta de emprego para os teus filhos e tuas filhas, meu Deus amado e santo, muitos estão pedindo, ó Pai, entra com providência, porque a tua palavra diz, pedi dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, e no nome de Jesus Cristo, ó Pai, abre a porta para os teus filhos, abençoa cada vida, abençoa cada família, abençoa cada igreja, abençoa, meu Pai, o teu povo no Brasil, desperta, meu Pai, o teu povo para te buscar em espírito e em verdade. Desperta a tua igreja, abençoa, meu Pai, todo o Brasil, abençoa todo o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Abençoa minhas 3 filhas, guarda, protege, defende, livra de todo mal, nos dá a bênção completa. Pai amado, Deus eterno e justo, muito obrigado, Senhor, por todos que têm se levantado para me apoiar, por todos que têm se levantado para me ajudar. Muito obrigado, meu Pai, por todos que estão orando neste momento. Recompensa cada um, meu Pai, derramando chuva de bênção sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada família, no nome de Jesus, meu Pai. Eu quero te agradecer, meu Pai, pelos ouvintes da tua palavra e te pedir, meu Pai, liberta essas vidas no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome
do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é fiel e nessa manhã eu profetizo a vitória para a tua vida. Eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação, eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Portas abertas e bênção caindo sobre a sua família, sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Certamente que a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.